Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Evaldo Lucas, sou advogado e hoje eu vou falar com você sobre divórcio, separação, divisão de bens, um assunto que gera muita dor de cabeça aí. Antes disso, dá o seu like, inscreva-se no canal para nos acompanhar. Vamos lá, o Código Civil Brasileiro estabelece 3 formas de regime de bens no matrimônio: separação total de bens, comunhão total de bens e comunhão parcial de bens. Separação total de bens e comunhão total de bens são muito pouco utilizados e os seus nomes já são bem sugestivos. Na separação, tudo se mantém separado em nome de cada cônjuge e no decorrer do matrimônio, essa separação permanece. Quando encerra um matrimônio, cada um fica conquistando o seu nome com o que é seu de direito. Na comunhão total de bens, tanto o patrimônio adquirido antes ou depois se compartilha e com o fim do matrimônio, esses bens são divididos igualmente. Na comunhão parcial de bens, os bens adquiridos antes do matrimônio permanece a quem é de direito, ou seja, se o cônjuge varão tem X de patrimônio e a cônjuge varoa tem Y de patrimônio, isso não se confunde. À medida que esses cônjuges vão adquirindo mais patrimônio, esse patrimônio se confunde e passa a ser dos dois. Então, na separação, o que era de cada cônjuge permanece para cada um e o que foi adquirido após a declaração do matrimônio, ele passa a ser compartilhado entre os dois. O que poucos sabem é que muitas pessoas, sem perceber, no silêncio escolheram o regime matrimonial. Ou seja, as pessoas que vivem em união estável, que não fizeram a escolha voluntária do seu regime de patrimônio, seu regime de bens no casamento, escolhem silenciosamente a comunhão parcial de bens. Então, tudo que esse casal, ou esses companheiros, essas companheiras adquiriram após a união estável, que se vir a ser o caso discutido em juízo através de um reconhecimento da união estável e a dissolução, então vai ter uma data determinada através das evidências apresentadas e então o que for adquirido pelo casal depois dessa data é das duas partes. Então, no momento da separação, o ideal é que se faça um acordo, amigavelmente se faça a dissolução, seja do casamento, através do divórcio, seja da união estável através de um acordo amigável, mas se for a juízo, o juiz, baseado na data de evidência a ser declarada a união estável e a data de aquisição desses bens, ele estabelece então a partilha desses bens e não mais as partes elas podem escolher, o tempo de fazer essa escolha amigável deixa de existir à medida que o juiz vai tomar essa decisão. Então ele vai estabelecer aí como será a divisão dos bens. Um detalhe bem importante, bem interessante é que mesmo com a transformação do patrimônio de uma das partes, desse patrimônio ser antes da existência do matrimônio, mesmo com a transformação, ele não se comunica, ele não se confunde. Ou seja, se um dos cônjuges ele tinha uma casa, um imóvel, por exemplo, e decide trocar de imóvel, vende um imóvel que é em determinada cidade e adquire outro que é em outra cidade. Essa transformação de patrimônio também não se confunde ao patrimônio do casal. Por quê? Foi só uma transformação de patrimônio, a não ser que exista uma adição de valor nesse novo patrimônio, ou seja,
O imóvel que ele vendeu era de 200 mil, mas adquiriu um outro imóvel de 500 mil. Essa diferença ela é compartilhada ao casal, ou aos companheiros, aos cônjuges, no momento da separação. Pessoal, deixa seu like, inscreva-se no canal, comente, sugira alguns assuntos interessantes que geram dúvidas aí para as pessoas. Semanalmente vou postar assuntos, quero falar sobre inventário, quero falar sobre pensão alimentícia, assuntos que são do nosso cotidiano que geram muita dúvida. Valeu, pessoal, obrigado pela atenção, espero ter contribuído, ter ajudado, ter sanado alguma dúvida aí. Um abraço, tudo de bom.